Olá, você está aqui comigo, Paula, no canal Diário Terapêutico. Gente, é incrível como o nosso subconsciente ele vai trazendo coisas para que a gente limpe, sem mesmo eu ter dado o comando. E isso me surpreendeu e ao mesmo tempo me assustou. Recentemente, meu esposo foi ao cinema com o primo. Era um sábado e por mim, ok, fazia tempo que ele não ia mesmo, eu não quis, o filme não tem nada a ver com o que eu gosto, e tudo bem. No retorno do cinema, eles passaram aqui em casa, eram umas 17 horas, enfim. E aí eles resolveram, né, ir para casa dessa tia. E aí eu falei, não, não vou, gente, estou muito cansada mesmo, vou preferir ficar em casa. E aí eu fiquei estudando alguns conteúdos que eu gosto, vendo uns vídeos e tal. E vocês não vão acreditar. Do nada, ou melhor, do nada não, porque eu não acredito nessa coisa de do nada. É só o meu subconsciente que já está trabalhando sem eu mesma ter comandado, porque geralmente eu peço para ele. E eu estava tranquila, não estava com nenhum sentimento quanto a isso. Meu esposo ter ido ao cinema com o primo. E por volta de umas 21 horas, veio assim, como, como é ter um esposo que prefere estar com o primo, com a tia, num sábado à noite, ao invés de estar com você? Como é se sentir assim? Gente, quando veio esse questionamento para mim, não deu nem tempo, não deu nem tempo, deu, sabe? Já veio aquela tristeza e já veio na hora a memória, uma memória de infância que eu nem sequer imaginava que isso me causou tanta dor. Eu chorei, chorei muito. E a cena, gente, foi meu pai, junto com meu irmão, saindo para pescar. E nós, minhas três irmãs e a minha mãe, ficando. Porque a gente não saía para lugar nenhum. Meu pai nunca deixou. As meninas não podiam sair. Minha mãe ficava o tempo todo em casa. E eu vendo aquela cena, gente, veio uma tristeza tão grande, tão grande. Aquilo me falava: vocês não merecem. Vocês merecem ficar exatamente em casa. E quando eles chegavam com os peixes para nós limparmos. E aquilo me dizia: vocês servem para trabalhar só, para nos servir. Era essa a visão. Era esse sentimento que me veio. Que nós estávamos sempre em segundo plano. Nós não tínhamos direito a lazer. Nós só tínhamos direito a trabalhar, a servir aos homens. E eu chorei muito, gente. Eu chorei muito, porque essa memória, exatamente, eu não estava contando com ela, contando com tudo que ela me trouxe de sentimentos, tristeza, mexendo com o meu merecimento, mexendo com aquela sensação de
Trabalha, 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 é só trabalho. Vocês não merecem se divertir. E isso doeu muito, gente. E eu fui limpando todo esse lixo que estava aqui dentro. Esse lixo que é essa consciência, 12 anos, 13, não sei, acredito que foi por aí. Esses lixos que estavam aqui acumulados me fazendo mal. E eu percebo que durante tudo que eu vivi na minha vida, porque eu já escrevi muita coisa que eu vivi num caderno, para ver se batia algumas coisas, e essa memória me trouxe o enredo de que alguns momentos da minha vida eu sempre coloquei o outro à minha frente. Eu me lembro que eu trabalhei com uma pessoa e ela achou ruim pelo horário que ela fazia. Me deram o primeiro horário, sendo que ela, uma semana antes ela entrou e ela ficou muito chateada. E eu vendo ela chateada, fui lá e falei com a supervisora para deixar ela no meu horário e me colocar um pouquinho mais tarde, que era melhor para mim. Mas não era. Olha só o que uma memória faz. Ela nos condiciona. Você não é importante. Então coloque o outro acima de você. E várias outras coisas foram vindo. E o choro vindo. E aquilo me dizendo que eu não sou merecedora. Que eu não sou merecedora de ser colocada em primeiro lugar. Que eu não sou merecedora de descanso, de lazer. E eu percebo que esse padrão também se repete na minha mãe, nas minhas irmãs, percebo nas minhas tias. E se a gente não ficar atenta, muita coisa passa. E assim, eu fiquei muito, ao mesmo tempo, assustada como o meu subconsciente me trouxe uma memória assim do nada, que não é do nada. E eu trabalhei tanta coisa, eu meio que aproveitei e fiz uma faxina, porque não é sobre o outro, mas o que o outro me faz sentir. Não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com o meu relacionamento. Tem memórias lá atrás que esse relacionamento tá me mostrando, tá me fazendo sentir, para que eu trate, para que eu limpe o meu campo. E eu agradeci muito ao meu subconsciente por ter me trazido essa memória. E, gente, dói muito. Não é fácil esse processo de limpeza, de saída desses lixos emocionais. Você tem que se permitir. E muitas pessoas não querem se permitir. E a gente precisa se permitir, gente. A gente precisa se permitir sentir, porque essa limpeza, o segredo está em sentir, em liberar. Porém, existe um outro passo, uma outra ferramenta que eu utilizei. Porque não adianta você ter a consciência que aquela criança se sentia não merecedora de lazer, de descanso, de ser importante, ainda mais por figura de autoridade como o pai. O pai leva a gente para a vida. E, gente, que processo maravilhoso. E dentro disso, de todas essas crenças, eu instalei crenças fortalecedoras, porque essas que eu tinha eram limitantes. E você, meu amigo, minha amiga, tá vendo como uma memória pode liberar muito lixo emocional? E você tem algumas lembranças aí, memórias, sentimentos guardados? Com certeza. Precisa limpar.
é preciso liberar. E coisas novas vão acontecendo, pessoas novas vão entrando em nossas vidas. A gente vai vendo que, nossa, antes eu tentei isso e não deu certo. Agora eu tô tentando e tá dando certo. Por que será? Por quê? Porque agora você se sente merecedora. Agora você se coloca em primeiro lugar. Agora você se sente capaz de fazer as coisas. Você se permite ter lazer. Então, o vídeo de hoje era para trazer para você como eu trabalho e que as ferramentas que eu uso em você é o que eu uso em mim e funciona. Não é um milagre, não é limpou e pronto, prosperei, minha vida aconteceu. Não é assim que funciona. Nosso inconsciente, ele tem pelo menos uns 3 meses aí, nosso sistema inconsciente, uns 3 meses para se adaptar a esses novos caminhos neurais. E outra, a gente precisa fortalecer essas crenças, porque se eu simplesmente só falar e não fazer coisas que fortaleça essa nova crença, não vai adiantar de nada. Precisamos fortalecer esses caminhos neurais, fazer coisas que me deixam, que me fazem me sentir merecedora. Merecedora de um descanso, merecedora de um lazer, merecedora de uma roupa nova. Enfim, é preciso reforçar tudo isso. É um caminho, é um processo, não é um milagre. E é você fazendo a sua parte e a terapeuta dela. Então, gente, ninguém cura ninguém, mas você sabe o que você viveu, as dores que estão aí, esses lixos que estão atrapalhando a sua saúde, seus relacionamentos, sua prosperidade. Você sabe. E eu te convido a me acompanhar aqui no canal para mais vídeos como esse. Te convido a também, por uns instantes, silenciar, perguntar, ver que padrões você está repetindo. Aquele dia que você sentiu raiva ou tristeza, silencie um pouquinho, se pergunte onde é mesmo que eu vivi isso pela primeira vez, essa sensação, quando eu vivi pela primeira vez. E você vai educando seu subconsciente, ele vai te trazendo essas memórias. E você vai limpando essas memórias, você vai se sentindo mais leve. Eu estive aqui de coração contando essa experiência minha, mas é para que você saiba que você também é capaz. Eu espero que tenha te ajudado. Continue me acompanhando. Se esse vídeo fez sentido para você, dê um joinha, um like, compartilhe, é muito importante para o crescimento aqui do canal. E eu espero que você consiga fazer esses exercícios, mas não pare, porque é muita coisa para se limpar. Um beijo no seu coração.